Bom dia. A reforma da Previdência deve chegar ao Congresso nesta quarta-feira. Entre outras novidades, o texto vai fixar a idade mínima para a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros, 65 anos para homens e 62 para mulheres. As mudanças devem ser feitas por meio de propostas de emenda à Constituição. Essa PEC não deve tramitar em conjunto com a antiga proposta enviada pelo ex-presidente Temer, que já está pronta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. A informação é que, como a proposta do governo inovaria em vários pontos, não seria regimentalmente possível essa tramitação em conjunto, esse apensamento. Então, elas devem tramitar de forma autônoma, né? Ou seja, a proposta, sendo uma proposta de emenda à Constituição, ela deverá ser recebida pela Câmara dos Deputados, encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa e depois criada uma comissão especial para avaliar a matéria. É provável que, nesse meio tempo, a proposta enviada pelo presidente Temer, né, a PEC 287, ela acabe parada na Câmara dos Deputados, né? Eventualmente, o governo poderia retirar essa proposta ou simplesmente aguardar o exame da nova proposta e, ao final disso, a antiga seria dada como prejudicada. Por enquanto, a equipe econômica do governo definiu que as idades mínimas serão atingidas depois de um período de transição de 12 anos para mulheres e 10 anos para homens. A partir da entrada em vigor da reforma, vai ter uma idade mínima de partida de 56 anos para mulheres e 60 anos para homens. Ela vai subir meio ponto a cada ano até atingir os 62 ou 65 anos. O governo também sinalizou que pode fazer outras alterações que não dependem de mudanças na Constituição. Tem sido dito que haverá um aumento da contribuição dos servidores públicos federais. Essa contribuição hoje é 11%, ela passaria para 14%. O governo sinaliza que aumentaria o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria voluntária dos militares, que hoje é de 30 anos para 35. Isso depende de uma alteração do Estatuto dos Militares, que é também uma lei ordinária. E o consultor Gilberto Guerzoni, que você viu aí na reportagem, está aqui comigo nos estúdios da TV Senado. Seja bem-vindo, Guerzoni. Muito obrigado, André. Guerzoni, vamos começar aí pelo fato de que essa seria a terceira reforma da Previdência nesses últimos 20 anos. Né? Em termos de grande alteração constitucional, seria a terceira, né? Nós tivemos uma no governo do presidente Fernando Henrique, que foi aprovada em 1998, né, dezembro de 98, e tivemos uma segunda no governo do presidente Lula, que foi aprovada também em dezembro de 2003. Né? O presidente Michel Temer tentou mandar uma proposta, quer dizer, mandou uma proposta, né, que ainda tramita na Câmara, mas essa proposta acabou não sendo aprovada. Teve a intervenção no Rio, suspendeu a tramitação? Isso, no final aconteceu isso, né? Com a intervenção no Rio, formalmente a proposta parou, mas politicamente ela já tinha tido problemas antes e ela tinha parado na Câmara vários meses antes da intervenção ser decretada. Agora, Guerzoni, qual a chance de que, pelo que tem se falado das mudanças que vão ser colocadas aí, de que essa reforma seja para mais 20 anos? É provável que, pelo que tem sido anunciado, seria uma proposta até mais ampla das outras que já ocorreram, né? Porque a gente tem que lembrar uma coisa, essas grandes reformas que a gente fez referência, né, a emenda 20 do presidente Fernando Henrique, a emenda 41 do presidente Lula, elas praticamente focaram em um regime previdenciário, que é o regime previdenciário dos servidores civis. Né? Praticamente, a gente não teve nenhuma mudança, nem no regime geral de previdência social, nem no regime de previdência dos militares. Houve algumas alterações pontuais por lei, mas esses regimes ainda são, em grande parte, idênticos ao que eram desde a edição da Constituição de 88, né? Ou seja, há 30 anos não houve alteração nesses regimes. E hoje o grande problema, pelo menos do ponto de vista financeiro, que existe é o regime geral de previdência social, né, que é, de longe, a maior despesa da União. E o que seria a espinha dorsal dessa mudança?
pelo que tem se falado. Né? Indiscutivelmente, e aí há uma convergência em torno desse ponto, né? Mesmo aqueles setores que combatem de alguma forma a reforma da Previdência acabam aceitando isso de alguma forma, é a fixação da idade mínima no regime geral. Né? Esse é um problema sério. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que não tem idade mínima. Né? Hoje não existe nenhuma idade mínima no regime geral. Em tese, por exemplo, uma mulher pode se aposentar aos 44 anos, hoje no Brasil. Ela pode começar a contribuir aos 14, como facultativa, e depois como segurada obrigatória, com 30 anos de contribuição, aos 44 ela pode se aposentar. E isso é um problema para o regime previdenciário. Acho que não há ninguém que imagine que 44 anos é uma idade razoável para aposentar. Então, a fixação da idade mínima no regime geral é um ponto convergente. E o aumento da idade mínima do servidor, porque a emenda constitucional número 20, ela fixou a idade mínima do servidor, que é de 60 anos para homem e 55 para mulher. Quando ela foi fixada, há 20 anos, pouco mais de 20 anos, já era uma idade mínima relativamente baixa. Então, há um consenso também da necessidade de subir a idade mínima do servidor. Agora, Gerson, me diga uma coisa, essas duas alterações não seriam de imediato, haveria um prazo para que chegasse a esse patamar. Traria isso mudança, impacto nos próximos anos, nos 5 primeiros anos, ou só quando chegasse a esse patamar? Qualquer mudança previdenciária, ela não tem efeito a curto prazo. Né? O efeito dela é a longuíssimo prazo, em décadas. Para isso. A gente pode dar um exemplo no caso do servidor público, que tem um regime previdenciário hoje bastante custoso, mas é um problema essencialmente do passado. Porque, como a gente comentou, houve grandes reformas na Previdência do servidor público. Houve uma reforma em 98, uma reforma em 2003, e em 2013, há 6 anos, a gente teve uma outra reforma de grande porte na Previdência do servidor público, foi feito por lei. No caso da União, isso foi em 2013, os estados têm capacidade de fazer isso autonomamente, que é a criação do regime complementar, que fixou um teto para a aposentadoria dos servidores públicos de 5.800. Para você ter uma ideia, quando tramitou o projeto que criou esse fundo, chamado FUNPRESP, que limitou a aposentadoria dos servidores para R$ 5.800, o Ministério da Fazenda trouxe cálculos de quanto esse projeto economizaria para os cofres públicos. O projeto foi aprovado em 2012, entrou em vigor em 2013. Desde 2013, os servidores que entram no Serviço Público Federal não podem se aposentar com mais de 5.800. E, segundo os cálculos do Ministério da Fazenda, quando o projeto tivesse totalmente implementado, você teria uma redução na despesa da aposentadoria do servidor público de 0,4% do PIB. Hoje, a Previdência dos servidores públicos custa mais ou menos 1% do PIB. Então, nós teríamos uma redução de 40%, já se nada for feito, teríamos uma redução de 40%. Agora, quando que isso vai acontecer? No ano 2070. Uau! Nós vamos voltar a conversar sobre isso, mas agora vamos falar de um outro tema. O pacote anticrime do governo federal foi entregue ao Congresso pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Agora as propostas começarão a ser analisadas pelos deputados e depois chegarão para votação aqui no Senado. O Congresso recebeu nesta terça-feira o pacote anticrime preparado pelo governo, com 3 projetos de lei. Um sobre crime organizado, crime violento e corrupção, outro sobre alterações na legislação eleitoral e o terceiro sobre a criminalização do Caixa 2, que é o dinheiro de campanha política não contabilizado oficialmente. A ideia inicial era apresentar um projeto único. No entanto, na evolução do estudo sobre o projeto, foi constatada a necessidade de apresentar parte dele por projeto de lei complementar. Então, uma parte foi separada e foi resolvido apresentar um projeto em separado da criminalização do Caixa 2. Isso não muda nada em relação ao comprometimento do governo ou do Congresso em relação à criminalização do Caixa 2. Havia um sentimento de que o Caixa 2 é um crime grave, de fato é grave, mas não é tão grave como o crime organizado, homicídios e corrupção.
As propostas foram assinadas de manhã pelo presidente Jair Bolsonaro em solenidade fechada no Palácio do Planalto e entregues à tarde pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, na Câmara dos Deputados, onde começa a tramitação antes de chegar ao Senado. O governo tem que ser uma liderança nessa mudança e pretende fazer isso junto com o Congresso, convencer os parlamentares do acerto das medidas e, obviamente, estamos abertos ao diálogo para aprimorar o projeto aqui dentro do Parlamento. As medidas incluem alterações em 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral. O pacote torna obrigatório o cumprimento de pena de prisão a partir da condenação em segunda instância, aumenta penas para crimes relativos à arma de fogo, acaba com liberdade condicional para integrantes de facções criminosas e permite o uso de produtos de crime apreendidos pelos órgãos de segurança pública. Voltamos a conversar aqui com o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Guerzoni, um pacote desse não vai atrapalhar a tramitação da reforma da Previdência, essas duas matérias tão densas? Não há dúvida que politicamente pode ser um problema, né? Os parlamentares vão ter que dividir a sua atenção em dois temas extremamente polêmicos. Então, isso pode, politicamente, uma questão pode contaminar a outra. São questões autônomas, né? Em tese, podem tramitar simultaneamente, dezenas, centenas de proposições tramitam nas casas simultaneamente, mas politicamente, né, o governo vai ter que também dividir o seu capital político, né, nas duas coisas. Então, é preciso de ver se não vai gerar algum atrito nessa tramitação de duas matérias tão polêmicas. E tem-se dúvida também com relação à base do governo, né? A base parlamentar do governo, que houve uma opção do governo em tratar com as frentes parlamentares e não com os partidos especificamente. Então, os projetos chegando e a base ainda por se consolidar. É um governo muito novo e que adotou algumas mudanças importantes na forma de se relacionar com o Congresso, né? Essas mudanças ainda estão sendo testadas, né? O governo não compôs a sua base, né? Por exemplo, ele já tem um líder na Câmara, mas o líder do Senado ainda não foi formalmente escolhido. Então, ainda é um processo essa relação entre o Executivo e o Legislativo ainda está em processo de montagem nesse início do novo governo. Com o trem andando. Com o trem andando, sim, é inevitável. Ok, Guerzoni, a gente volta a conversar. A proibição do casamento para menores de 16 anos, em qualquer hipótese, foi aprovada nesta terça-feira pelo Senado. O projeto muda a regra vigente. Atualmente, adolescentes com idade de até 16 anos só podem se casar em caso de gravidez ou para evitar imposição de pena criminal, já que ter relações sexuais com menores de 14 anos é crime, com pena que vai de 8 a 15 anos de reclusão. A proposta segue para a sanção presidencial. O Brasil, presidente, é o 4º país do mundo em casamentos infantis. Os dados apresentam, por exemplo, que 877 mil mulheres brasileiras casaram-se até os 15 anos de idade. Isso significa a evasão escolar, isso significa, por exemplo, a submissão a baixos salários, isso significa a ruptura de sonhos, a frustração. Isso aqui vai ao encontro da determinação da ONU, foi uma solicitação, diversos países no mundo já adotam este critério e agora, a partir de agora, a regra é que meninos e meninas jovens com até 16 anos não possam casar. Em atingindo a idade de 16 anos, apenas com autorização dos ambos os pais ou de seus representantes legais. O plenário também aprovou um novo prazo para servidores da União migrarem para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Agora, os funcionários públicos terão até o dia 29 de março para optar pelo regime previdenciário. Os senadores também começaram a discutir o projeto que uniformiza na Constituição as menções às pessoas com deficiência. O texto passa por mais 4 sessões de discussão antes de ser votado em primeiro turno. Com 9 itens na pauta, a Comissão de Constituição e Justiça faz a primeira reunião deliberativa desta legislatura, nesta quarta-feira.
Entre eles está a proposta de emenda à Constituição que cria um sistema de avaliação de políticas públicas. O relator, senador Antônio Anastasia, modificou a proposta apresentada pela senadora Maria do Carmo. Em vez de criar um sistema de avaliação em cada um dos 3 poderes, o relator passa essa atribuição ao Tribunal de Contas da União. Se aprovada na CCJ, a proposta terá de ser votada em plenário, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. O senador Anastasia é autor de outro projeto em destaque na pauta, que obriga os partidos políticos a manterem um programa de integridade. Pela proposta, as agremiações partidárias vão precisar manter procedimentos de auditoria e aplicar efetivamente códigos de ética e de conduta, a fim de evitar desvios, fraudes, irregularidades e outros atos ilícitos. A proposta tem voto favorável do relator, senador Randolfo Rodrigues, e votação terminativa na CCJ. Ou seja, se for aprovada na comissão e não houver recurso para votação em plenário, segue direto para o exame dos deputados. E vamos ver agora as outras comissões que se reúnem na manhã desta quarta-feira. Às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais vota o projeto que institui o Marco Regulatório Nacional de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. No mesmo horário, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática elege o vice-presidente da comissão. Às 11 horas, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vota vários requerimentos, entre eles o convite à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para explicar as diretrizes e os programas prioritários da pasta. E às 11h30, as comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores fazem reunião conjunta para votar projeto que institui o cumprimento de sanções impostas pela Organização das Nações Unidas contra terroristas. E daqui a pouco o governo deve fazer a entrega da proposta de reforma da Previdência ao Congresso Nacional. A solenidade está prevista para acontecer às 9h30 da manhã. O repórter Tiago Tibúrcio tem mais informações. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. Este tão aguardado aí momento de entrega da PEC da nova Previdência Social, como chama o governo, está realmente marcado para as 9h30 da manhã, está na agenda oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, e aqui no Congresso Nacional, áreas internas já foram isoladas. A expectativa é que ele faça essa entrega lá na Câmara dos Deputados. Então, estou aqui na frente da presidência do Senado, onde daqui atrás de mim é a Câmara e para cá não passa mais ninguém até que chegue o presidente da República. Deve também acompanhar, evidentemente, essa entrega o presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer a entrega e depois, à noite, vai fazer também um pronunciamento na televisão para explicar pontos da proposta. Segundo integrantes do próprio governo, as idades mínimas para a aposentadoria, depois de um período de transição de 12 anos, devem chegar a 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. A pergunta que resta é se, no detalhamento dessa proposta, categorias como a dos militares, a dos servidores públicos e a dos próprios agentes públicos, isto é, os políticos, vão participar ou não dessa reforma da Previdência. Segundo o Tesouro Nacional, atualmente o déficit da reforma da Previdência está em 290 bilhões de reais. E com as propostas aí do governo, que incluem até um regime de capitalização, que é uma espécie de depósito pessoal que cada trabalhador faria em uma conta, essa economia aí, nos próximos 10 anos, poderia chegar a 1 trilhão de reais. A tramitação aqui, depois que essa proposta chegar, ela é recebida então e passa a ser entregue à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se os aspectos de constitucionalidade forem aprovados, essa proposta passa então a uma comissão especial e depois tem que ser votada em 2 turnos no plenário da Câmara dos Deputados com quórum altíssimo, 3/5 dos deputados, cerca de 308 dos 513 deputados. Se aprovado em 2 turnos, passa para aqui, vem aqui para o Senado, onde precisa de novos 2 turnos de votação com esse mesmo quórum, 3/5, e aí, no caso, 49 dos 81 senadores. O Ministério da Economia, hoje, às 10h10 da manhã, marcou uma coletiva de imprensa, onde vai detalhar todos esses pontos da proposta. É isso aí, André, Ricardo. Obrigado, Tiago.
Piezoni, nós temos aí, então, esse debate sobre a Previdência. Você considera que ele, na sociedade, já é um debate amadurecido, já tem as posições muito claras e tal? E como é que isso vai repercutir na discussão na Câmara dos Deputados? Quer dizer, muitas tentativas de alteração, alguma chance de sucesso de alterar, como é que é? A discussão chegou a avançar, né, agora no governo do presidente Temer, a proposta que ele enviou, houve alguma discussão, né, em torno do tema, mas não há nenhuma dúvida que é um tema não só complexo, como que mexe com a vida de todo mundo, né? E todas as experiências em qualquer lugar do mundo sempre é um tema que gera uma grande controvérsia, né? Praticamente todos os países têm feito reformas da Previdência, né? A questão da Previdência ela sofreu um impacto muito grande por dois fatores que são comuns quase no mundo inteiro, né? O aumento da expectativa de vida e a redução da natalidade. Então, nós temos cada vez mais pessoas idosas e menos jovens em praticamente todos os países do mundo. Então, isso gera um desequilíbrio significativo nos regimes previdenciários e é sempre uma polêmica muito grande em qualquer lugar do mundo. Acho que no Brasil falta ainda alguma discussão, né? A sociedade tem tocado em alguns pontos, mas o governo tem dito, inclusive, que investiria, né, num debate maior sobre isso, né, em tentativas de explicar melhor a reforma, que não é algo muito simples de ser explicado, principalmente se a reforma vier um pouco como veio a reforma do presidente Temer, em que se tentou abarcar uma série de pontos numa única reforma. Se ela focar em um ou dois pontos, né, o limite de idade, como a gente já feito referência, alguma outra coisa, fica mais fácil você produzir a discussão. Agora, se ela for muito ampla, você tem uma dificuldade maior de tramitação, né, que é algo que a gente sempre comenta. Quando a proposta trata de muitos temas, em vez dela ter vários aliados, ela tem vários inimigos, né? Cada um que é contra um ponto acaba se aliando contra a proposta. Ok, Guerzoni, mas assim, pela sua avaliação, a Câmara votaria em primeiro e segundo turno lá para o mês de maio? Eu acho que é praticamente impossível que a Câmara vote isso antes do final do primeiro semestre do ano legislativo. A matéria é polêmica, ela vai começar a tramitação do início, né? Ela vai agora, como já foi informado, para a Comissão de Constituição e Justiça, que vai discutir a admissibilidade, e depois o mérito vai para uma comissão especial. A gente tinha também conversado que a base do governo ainda tem algumas arestas, né? Ainda falta resolver uma série de pontos na base do governo, e isso vai ter que ser feito enquanto essa matéria tramita e, simultaneamente, né, como a gente comentou também, o pacote anticorrupção, né, do ministro Moro, e que são dois temas extremamente polêmicos. Então, a minha avaliação é que a proposta deve, né, no mínimo, tramitar na Câmara dos Deputados até o final do primeiro semestre legislativo, repetindo um pouco o que aconteceu com a emenda do presidente Lula, na emenda constitucional 41, que o presidente enviou também no começo do seu governo, e ela conseguiu ser aprovada ao final daquele ano. Nós temos a outra experiência da grande reforma, que é do presidente Fernando Henrique. O presidente Fernando Henrique mandou a proposta no começo do governo, né, em abril de 95, mas a proposta só foi aprovada no final do seu primeiro mandato, em dezembro de 98. Né? A proposta ficou mais de 3 anos. Né? Exatamente. O final foi só o final da eleição, ou seja, a proposta ficou quase 4 anos tramitando no Congresso Nacional. Ou seja, são duas experiências políticas que a gente tem. Eu imagino que essa proposta vai ficar no meio das duas. Onde ela deve encontrar mais resistência, tentativas de alteração? Na Câmara ou no Senado? É difícil fazer essa avaliação onde vai ser. Temos que ver ainda, como não houve ainda testes da base do governo nas duas casas, né, a gente não tem muito essa informação. Repetindo de novo a experiência que a gente teve, né, no governo Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique teve muita dificuldade na Câmara,
mas conseguiu aprovar a proposta no Senado. Tanto que a proposta que foi aprovada, ela foi desenhada politicamente no Senado e não na Câmara. Já no caso do presidente Lula, a gente teve uma situação inversa, né? O presidente Lula teve mais facilidade na Câmara e mais dificuldade no Senado. Tanto que, para a aprovação da proposta no Senado, no caso da reforma do presidente Lula, teve que ser criada a chamada PEC paralela da Previdência, que amainou, né, alguns dos itens, né? O governo conseguiu aprovar a sua proposta, mas tramitou ao mesmo tempo uma proposta que diminui o impacto. Iniciativa do senador Paim, né? Exato, o senador Paim, que foi o principal mentor dessa proposta, que acabou sendo aprovada 2 anos depois, em 95. Guerzoni, com relação 97, a 2005, desculpa. Sim, está certo. Com relação a 2 pontos dessa reforma, a questão dos militares e o aumento da contribuição dos servidores públicos. São importantes esses pontos? A questão dos militares, como a gente comentou, os militares praticamente não tiveram nenhuma alteração, né? O regime previdenciário dos militares continua sendo um regime administrativo, né? Ele não é previdenciário, é um regime que não é contributivo. Isso em si não é um problema, né? Isso não depõe contra o regime, mas ele é inteiramente diferente e o governo tem sinalizado que o que ele vai alterar aí, basicamente, é o tempo de serviço para a aposentadoria voluntária, que hoje é 30 anos, passaria para 35. Nesse caso, bastaria alterar a lei, né, o Estatuto dos Militares. A Previdência dos Militares, a Constituição remete à lei. Só que isso aí afetaria as Forças Armadas, né? Não afetaria as polícias estaduais, que dependem da lei de cada estado. Então, é preciso ver como é que vai ser essa articulação com os governadores, no caso da Previdência dos Militares, que tem um peso importante. Ela já tem um peso importante na União, né? Hoje, na União, a União gasta aproximadamente 80 bilhões com a Previdência dos seus servidores civis e 40 e poucos bilhões com a dos militares. Né? Proporcionalmente, é uma despesa grande. Mas nos estados, esse peso é relativamente ainda maior, né? O impacto da Previdência das polícias militares é muito importante para os estados, tem que ver como que isso vai ser feito. No caso da contribuição dos servidores, também é uma matéria de lei, né? O governo, inclusive, já tentou há 2 anos, ele tentou aumentar a contribuição dos servidores da União de 11% para 14%, foi por medida provisória, né? Nem foi projeto de lei. A medida acabou sendo suspensa por uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, a medida provisória caducou e não foi reeditada, mas aí também cada estado teria que criar sua contribuição. A única previsão constitucional é que a contribuição dos estados não pode ser menor do que a da União. Então, se a União passar para 14%, né, automaticamente esse passa a ser o piso para os estados da contribuição. Mas se fala também na edição de uma contribuição extraordinária, né, que seria deferido a criação dessa contribuição, que seria um adicional de contribuição. Nesse caso, teria que haver alteração da Constituição e, mesmo assim, é um tema bastante polêmico, a constitucionalidade dessa matéria. Ver se vai ser isso mesmo, né? Exatamente. Guerzoni, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.